Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre educação corporativa. E para conversar conosco sobre esse assunto, trouxemos um especialista aqui para o estúdio do Mundo Corporativo, sócio-diretor da Ferolab, Conrado Schillohauer. Conrado, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Adoro falar sobre isso. Treinamento é fundamental para o desenvolvimento da minha carreira e para o desenvolvimento e produtividade da minha empresa? O vínculo entre educação corporativa e resultado tem que ser direto. Não dá para a gente pensar em treinamento é bom para o funcionário, para o colaborador, e não é bom para a empresa, ou o contrário, é bom para a empresa, ou é bom para o colaborador. Então, é bom para a minha carreira, melhorar a performance é bom para qualquer um, e se eu tenho uma performance boa, vai ser melhor para a empresa também, né? A ideia de que este é um investimento alto, ela é uma ideia errada? Qualquer investimento que não trouxer resultado é alto. Então eu sempre brinco, a gente está numa fase que muita gente pergunta o retorno de investimento de treinamento. Eu fico me perguntando por que não tem gente perguntando sobre o retorno de investimento da área jurídica ou da tesouraria. Então existe uma percepção, de alguma maneira, de que muitos dos treinamentos não trazem resultado. A gente vai lá, faz o treinamento em si e é uma experiência bacana, mas ele não gera resultado. Então, antes e depois do treinamento é tão importante quanto esse evento, o treinamento. O que eu preciso é olhar o porquê que eu estou fazendo o treinamento. Tem uma necessidade específica de melhoria de performance na empresa que me leva a fazer esse treinamento. E, por outro lado, eu preciso verificar como é que eu vou acompanhar esse participante depois dessa ação instrucional, dessa aula. Eu tive uma aula, eu tive uma ação online. Terminei. Eu preciso ter um programa específico para olhar essa transferência do aprendizado. Significa que não gera resultado? Ou significa que a própria empresa não sabe medir este resultado, não sabe identificar o avanço que ela teve em função do trabalho que foi realizado? É um meio do caminho. Eu acho que um treinamento não vinculado à necessidade do negócio não gera resultado. E como é o resultado, eu acho que a gente pode pensar não só em resultado financeiro, mas engajamento da equipe, produtividade, impacto no cliente, tudo isso é igualmente importante. E acho que a empresa tem uma dificuldade em, como não sabia o que queria antes, tem uma dificuldade de medir exatamente o que impactou. Então, se a gente fizer um processo muito simples, que é, eu tenho uma necessidade de negócio, que eu acho que treinamento vai ajudar. Eu desenho o treinamento com foco nas melhorias. Eu até quando estou conversando com o gestor, eu faço uma pergunta boa, eu falo assim, se não fosse treinamento, se eu fosse dar uma pílula mágica, você desse para o seu time, ele tomasse essa pílula mágica e passasse a se comportar de uma maneira diferente. Me descreve o que ele vai passar a fazer, porque daí eu desenho o treinamento não com foco no que ele tem que saber, mas no que ele tem que fazer também. O saber e o fazer. E daí eu falo para ele, bom, ele vai sair do programa, seja ele online, presencial, e ele vai precisar da tua ajuda ainda. A grande questão é mudar o foco de dar treinamento para um foco em eu vou melhorar a performance da sua área. Se eu falo em treinamento, eu vou falar muito de conteúdo, que é fundamental, mas não é o fim. Treinamento tem que ser um meio para o aumento da performance, e não um fim em si mesmo. Aliás, eu abri o programa falando em educação corporativa, mas me parece que é importante hoje em dia uma outra palavrinha: educação corporativa continuada. Por quê? Eu não vou gastar tempo falando de que o mundo está mudando rápido, que muita gente boa já veio aqui falar disso. Mas o mundo está mudando muito rápido. Há 70 anos, em 1970, na verdade, há 40 anos, a Unesco olhou para os seus países e falou assim, olha, o mundo está mudando tão rápido, 1970, hein, que a gente precisa fazer uma coisa que chama lifelong learning, ou em português, aprendizagem ao longo da vida. Um profissional, independente do nível, que está preparado para exercer bem sua função, aos 25 anos, não vai estar preparado aos 45, aos 55. Em 70. De 70 para cá, honestamente, pouca coisa foi feita de maneira institucionalizada. Especialmente no Brasil, a gente tem ainda uma dívida com o analfabetismo real e funcional que o governo investe muito nessa parte. Começa a investir um pouco agora em ensino superior, de maneira que sobra para as empresas e para as consultorias e para as escolas que fazem treinamento corporativo esse papel de fazer com que o profissional continue agindo de uma maneira produtiva ao longo da sua carreira. Eu fico pensando, eu lembro quando eu estudei na GV, minha aula de informática na Avenida 9 de Julho aqui em São Paulo foi pegar um disquete daquele grande e passava carteira por carteira. Isso é um disquete. E hoje eu vejo que você não consegue efetivamente trabalhar na portaria de um prédio sem saber computador.
Então, essa velocidade é o exemplo mais óbvio. Essa velocidade de mudança faz com que o treinamento seja contínuo para você entender as mudanças que são de caráter tecnológico, mas são também comportamentais, sociais, E etc. as pessoas, os colaboradores, estão dispostos a aprender dentro das corporações, levando em consideração a quantidade de tarefas que eles têm hoje? A resposta é parecida com a questão do resultado. Se houver uma percepção de que eu vou melhorar, eu vou fazer melhor o meu aprendizado, o meu trabalho, o aprendizado é muito bem-vindo. O aprendizado, a gente fala muito de motivação, né? Uma das bases da motivação é a tua capacidade de aprender. Você se motiva se você está fazendo algo novo e que você aprende. É da espécie humana. Se você acha que você vai interagir melhor com o meio ambiente, e qualquer que seja ele, isso desde quando a gente era homo sapiens no comecinho, se eu aprendo algo novo que me dá uma vantagem, isso me motiva. E lembra que motivar é o cérebro mandar um monte de hormônios que deixam a gente com uma sensação boa. Então, se eu estou num treinamento, ou estou lendo um livro, estou fazendo um e-learning, o que for, que eu falo assim, putz, isso tem a ver comigo, isso é uma coisa muito bacana, aí, graças a Deus, nesses 25 anos que eu estou fazendo isso, tem um monte de história de gente que adora, e-mail agradecendo. O modelo clássico é um modelo que não funciona mais mesmo. O que é o modelo clássico? É um modelo onde primeiro você foca em conteúdo, depois você assume que quem está lá na frente, ou o conteúdo online, ele é o dono do processo de aprendizagem. Tem um palavrão que chama andragogia. A gente fala muito de pedagogia, pedos é criança, andragogia é como um adulto aprende. O adulto aprende diferente da criança. Basicamente é que nem quando você é criança no começo, ela está com a cabeça vazia, é mais fácil colocar conteúdo. O adulto não, ele precisa trazer as experiências dele e precisa reorganizar um pouco o que ele já sabe. Então, se você assume que a tarefa de aprender ela é dividida e você dá espaço pro adulto colocar a experiência dele, o projeto fica bacana. O clássico é sentar e assistir qualquer coisa, o aprendizado passivo não funciona pra gente. Desculpa, mas me explica melhor o que você começou falando nessa resposta, porque você disse assim, o clássico é o foco no conteúdo. O foco tem que ser no quê? O foco tem que ser no que eu vou fazer a partir do conteúdo. O conteúdo é meio. Eu vou dar o exemplo de risoto. Vamos dizer que você quer muito fazer um risoto. E você estuda sobre os tipos de arroz arbóreo que existem na Itália. E você descobre as 17 maneiras de fazer o brodo, que é o caldo do risoto, inclusive com cabrito. E você sabe a parte. Você tem até um e-learning onde você arrasta o caldo para dentro da panela. Mas se você nunca fizer efetivamente, e se você não tiver estímulo para durante o processo de aprendizagem experimentar o fazer, esse aprendizado fica dentro. É uma frase que eu sei que ela é acadêmica, mas eu vou fazer o SAP logo depois, que para mim a aprendizagem é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. A aprendizagem é colocar o conhecimento para fora, explicitar o conhecimento, fazendo algo melhor do que eu fazia antes. Então, se eu não focar também nesse melhor, eu não aproveito um dos princípios de aprendizagem de adulto, que é eu vou aprender quando eu tenho algo que vai melhorar na minha vida. Eu sempre pergunto para meus alunos assim, alguém quer ir domingo agora num hospital, às 8 da manhã, fazer um curso sobre como cuidar de recém-nascido? Como limpar o coto umbilical com álcool 70%? Uhum. Só quem está grávido, homem ou Uhum. mulher, que quer fazer. Então a gente busca aprendizado quando tem algo que me impede de me autorrealizar. Eu não posso dar conhecimento para a pessoa na esperança de que um dia a informação seja útil. Vai aprendendo aí? Vai que você... Isso para adulto não funciona. Rapidinho, só um parênteses aqui. Você sabe fazer risoto? Eu sei fazer risoto. Ah, não, porque pela explicação parecia saber. Eu queria saber se você só tinha teoria. Não, mas tem a prática também. Tem a prática também. Isso é interessante. Bom, Conrado, você está falando aqui da importância do treinamento, diz que muitas vezes depende, claro, da motivação dos próprios colaboradores, quando eles sentem a necessidade melhor ainda, tudo muito legal. Mas por que, apesar disso, o que vocês identificam em pesquisa é que boa parte das pessoas que chega a postos de liderança não se preparou, não treinou para ser um líder. Por que isso acontece? Tem uma questão interessante que é de quem que é o papel pelo desenvolvimento da equipe? Essa é a pergunta. Se a resposta for da área de pessoas, do RH, da educação corporativa, a gente tem um problema, porque não vai dar conta. Não dá para você tirar a pessoa a quantidade de tempo necessário para ela ter a performance melhorada. E a gente sabe que
onde a gente aprende mesmo é na prática. E acho que ninguém que trabalha com educação corporativa tem essa dúvida. Então, a gente tem um parceiro fundamental nesse processo de desenvolvimento, que é o líder. Quem efetivamente atua no dia a dia é o líder. A questão é que quando você faz o seu primeiro passo de carreira, quando você assume o seu primeiro cargo de gestão, está feliz, convida todo mundo para comer pizza, paga. Esse momento você está assumindo um compromisso de desenvolver outras pessoas. Qual que é o problema? Quando você muda essa etapa de carreira, ninguém te conta o que é que você tem que fazer. Então você tem aquela situação clássica que a pessoa fala assim, eu não consigo trabalhar mais. Eu fico falando com o meu time o tempo todo, é só reunião, eu parei de trabalhar. Ele não entendeu que esse é o trabalho dele agora. Então, a empresa que tem uma boa cultura de desenvolvimento de pessoas, ela necessariamente tem um time de liderança que entende a importância disso. E entende não porque o RH obriga, ou o cara de pessoas obriga, entende porque ele vê a vantagem de ter um time mais preparado. É mais ou menos óbvio, né? Se seu time for bom, o seu trabalho vai ser bom. Um exemplo que eu gosto de dar é o técnico de basquete mostrando a plaquinha no meio do jogo. Ele está dando feedback e ele é um coach. A gente usa as metáforas esportivas no mundo corporativo e é legal voltar para ele. Então, o coach, o técnico dando feedback, ele não quer comunicar para o departamento de recursos humanos do time que ele está representando como é que é a performance dos jogadores. Ele quer ganhar o jogo. Então, mais uma vez, se a gente vincula resultado, melhoria de performance e treinamento, a gente tem bons resultados. O que acontece é que para 85% dos jovens que assumem a primeira gestão, eles não são preparados para essa função. Então, eles, além da questão pessoal, individualmente eles não têm a melhor performance possível, porque eles não estão preparados, eles não têm a menor condição de preparar o time até os primeiros 2 anos, onde ele entende o motivo pelo qual ele está lá. E como é que esse jovem que chega ao posto de liderança sem ter sido devidamente preparado, como é que ele aprende a ser líder? É na prática, ele perde tempo? Que tipo de prejuízo é esse que ele tem em função de viver essa realidade que você desenhou? Nessa mesma pesquisa, é uma pesquisa que a gente fez com 4.000 primeiros gestores de primeira vez. Gestores de primeira viagem? Gestores de primeira viagem, exatamente. A gente perguntou para ele qual que era o principal desafio. O primeiro desafio é saber lidar com conflito, é engraçado, uma preocupação de agora que eu sou líder eu vou ter conflito, estimular a colaboração na equipe. E lá embaixo, a gente tem ter autoconhecimento. Na verdade, é o penúltimo na lista que a gente fez. E autoconhecimento é o primeiro papel. E como é que você tem autoconhecimento? Aproveitando todas as relações que você tem e perguntando se o que você está fazendo funciona. Então, eu acho que a gente tem 3 caminhos possíveis de autoconhecimento. O seu próprio gestor. Eu vejo muito jovem líder falando assim, nossa, mas eu não tenho feedback. Eu falo, você pediu feedback? E a pessoa fala assim, não vou te dar feedback? Ninguém fala isso. Então, ficar esperando, incomodado, não, eu não tenho feedback. Não, o gestor, a gente chama isso de managing up, gestão para cima. Fala, gestor, eu queria cada 2 meses almoçar pra você me contar como é que eu tô indo. Então, o autoconhecimento a gente usa muito para cima. Para baixo também, existe uma coisa no Brasil, no mercado corporativo, de que é feio pedir feedback para o meu time, você está mostrando fraqueza, e é uma grande besteira no meu modo de ver. Essa ideia ainda persiste? Persiste. Você fica vulnerável. É que nem feedback positivo, parece que não pode. Agora, porque também tem um outro problema, daí você pede o feedback, pede um retorno de informação, de desempenho para a sua equipe, e as pessoas que fazem parte da sua equipe acabam só lhe elogiando porque elas também não sabem trazer esse feedback para você e têm medo de causar algum tipo de constrangimento naquela relação. Esse outro lado da questão também não acaba acontecendo? Acho que pode acontecer. Liderança, eu gosto de dizer que liderança está diretamente vinculada a relacionamento. Você tem que criar um relacionamento bacana para fazer isso. Eu vou dizer aqui que eu fiz com o meu time no começo desse ano. O seu time tem quantas pessoas? Eu tenho 6 diretos, embaixo dele tem umas 80 pessoas. Nossa empresa no total tem 800 pessoas, eu cuido da parte lá de inovação e das startups. Eu virei para ele e falei assim, eu tenho um problema. As pessoas aqui acham que eu sou um cara criativo, que eu sou bom de falar, eu sou um estudioso, mas eu tenho uma imagem de não cumprir o que eu prometo. Eu queria que vocês me ajudassem. Primeiro, eu acho isso horrível ter essa imagem. E eu faço um esforço danado para que isso não aconteça. Então, você não me ajuda
falando, tudo bem, ele é chefe, tudo bem, ele, no fundo, quando tá na frente do cliente, ele é tão bom, então me ajuda a melhorar. E Milton, a mudança pessoal, acho que esse ano, do ponto de vista da minha própria capacidade de liderança, foi o ano que eu mais me desenvolvi. A mudança é uma mudança muito grande. Você começa a ter aliados. Para isso tem que ter uma relação. Só para falar da terceira, eu falei de 3, eu falei do autoconhecimento com o seu líder e com o seu time. Tem um terceiro, que aí sim é o papel corporativo, que é você buscar programas de liderança. Assim, tem muita referência bacana, tem muita referência não bacana do líder herói, esse tipo de coisa, mas tem muita referência bacana de liderança para você ir atrás. Bom, eu fiz aqui eu convidei as pessoas a participarem com perguntas aqui do programa, podendo escrever para mundocorporativo@cbn.com.br, mundocorporativo@cbn.com.br. Poderiam escrever também pelo Twitter, o @jornal da CBN ou @Milton Jung, com a hashtag MundoCorpCBN. O Nicolas Melo mandou a pergunta aqui pelo e-mail e ele quer saber o seguinte a partir do que você falou. Então a gente não precisa treinar o líder, mas o líder dos líderes? Nicolas, excepcional pergunta. E é muito comum a gente estar em treinamento de primeira gestão e falar assim, mas você contou isso para o meu chefe? Ele está sabendo tudo isso também? Então, um resumo, a resposta é sim. Na minha visão, e na visão de um monte de autor, o principal alavancador de desenvolvimento da empresa é o líder do líder. Porque o líder vai fazer o que o líder do líder mandar. Então, se essa pessoa entende da importância, a gente consegue fazer a roda girar. Não dá para... A frase que eu odeio, que eu escuto muito. Bom, entendi. O ano passado era para focar em resultado, esse ano é para focar em pessoas? Assim, oi? Como é que você vai focar em resultado sem pensar em pessoas? Não é sustentável. A gente tem que misturar isso. Eu foco em pessoas porque eu quero uma performance melhor. Única e exclusivamente. Então não é para só, para ter um clima melhor. O clima melhor é fundamental, é quase que nem ter oxigênio. Mas o que vai dizer se o resultado foi bom ou não é resultado. A gente não pode separar isso. Bom, nós já falamos aqui que, a partir de pesquisas que foram desenvolvidas, 85% ou em torno disso aprendem a ser gestor no exercício da função. E você já nos convenceu de que, na realidade, ele teria que ter aprendido antes de começar a ser líder. Então vamos para o modelo ideal. Qual é o cenário ideal numa empresa para que se desenvolva uma estratégia de formação de líderes? O cenário ideal e o caso clássico, eu acho que deve ter escutado a referência à General Electric, a GE aqui, em uma em cada 4 perguntas, eles têm uma referência de desenvolvimento muito boa mesmo. Então, o modelo ideal é um modelo onde primeiro você sabe quem você quer, tem potencial para ser líder antes, você mapeia esse grupo e você forma esse grupo antecipadamente. Ou, muita empresa tem risco, fala assim, putz, se eu mapear esse grupo e começar a formar, vão acontecer 2 coisas. Ele vai pedir aumento e vai querer promoção logo, ou ele vai para o mercado porque ele acha que ele já é um gestor. Então, se você não quer fazer isso antes por essa preocupação, a gente tem uma série de experiências com empresas grandes que não tiveram problema com isso, mas se é uma preocupação, você acha, cria pelo menos um rito de passagem. Você pode, sendo bem prático para o RH, a cada 3 meses ter um grupo de pessoas, os promovidos ou os promovíveis naquela região de tempo, e cria um rito de passagem para a pessoa entender que mudou, que ela foi promovida muitas vezes por uma performance técnica, mas agora é uma performance de liderança. Então, mapear como uma primeira sugestão e treinar essa pessoa próximo da mudança, se não der para ser antes, é logo depois, fala assim, tem um rito de passagem que você vai ficar uma semana aqui entendendo coisas do tipo, como é que você dá férias, tem um básico mesmo, como é que você faz seleção, não é só a liderança de maneira mais específica, como é que você ocupa o tempo dos outros, quais são as informações trabalhistas que você precisa saber. Então isso é o fundamental. E como terceiro ponto, o líder do líder preparado para falar assim, olha, você tem um líder novo, você tem um papel específico e você tem que saber o que fazer. A Cíntia Soares, ela mandou aqui um e-mail reclamando, não de você nem de mim, ainda bem, mas reclamando das empresas, porque ela disse que já passou por vários treinamentos e normalmente você fica 2, 3 dias dentro de um hotel assistindo uma palestra atrás da outra e com alguns palestrantes fazendo a gente rir ou dançar. E muitas vezes ela sai de lá e fica pensando, o que eu aprendi nesses 2 dias? Esse é o que você chama de modelo clássico da educação corporativa? Eu acho que sim. E se a gente for para o mundo online, o modelo clássico é o e-learning, que você fica clicando a tela e recebendo informação sem nem saber por quê.
Isso no mundo inteiro é questionado e não tem por que ser assim. A gente gosta de pensar no que a gente chama da experiência completa. Antes do programa, eu sei por que eu tô indo, porque é fundamental. Às vezes você é convocado. Aliás, o termo que a gente usa, educação corporativa, é maravilhoso, né? Convocação. Você é convocado para depois serviço militar, ajudar na eleição e treinamento. Uhum. Então, você é convocado para estar em sala de aula ou para participar. Um controle, você tem que estar lá na hora, lista de presença, assina, e você não sabe por quê. Então, o momento anterior ao treinamento ele é fundamental para gerar o interesse. E você pode dar conteúdo também. Assiste um e-learning, tem uma coisa que chama blended learning, o aprendizado misto, você misturar a educação à distância e a presencial. Então, use esse momento antes para gerar um pouco de conteúdo, gerar interesse e você pode ter uma preparação que vai lá e discute com o seu gestor se esse treinamento é importante ou não. Isso é o seu lição de casa. E especialmente depois, num período que a gente chama de transferência de aprendizado, esse período é o fundamental. O trabalho da área de recursos humanos de pessoas não termina quando acaba o treinamento. Eu brinco que a gente dá um certificado no final do segundo dia é a gente dizer que não tem mais nada para fazer. Eu faço uma metáfora que nem você fazer um curso de emagrecimento de 2 dias, no final do segundo dia você ganhar um diploma de magro. Não. Você vai começar a aplicar esse conhecimento. Então, muitas vezes a gente fala um programa de 2 dias, se for presencial, a gente fala de 16 horas, a gente fala assim, não, 16, é 24. Tem 1 hora antes, 2 dias de treinamento e esse acompanhamento. Essa é a principal oportunidade para a área de RH e para as pessoas. Você saber que no momento pós-treinamento, isso vale para o curso online também. Acabei de fazer um e-learning específico, eu vou começar a aplicar. Esse é o momento do aprendizado, essa é a hora da verdade. O André Vieira, pelo e-mail, pergunta aqui quais são as novas tendências nesse mercado. Eu gosto a gente viaja muito na empresa, todos os grandes congressos mundiais a gente está presente, algumas vezes até falando, super orgulho disso. O mundo ainda está buscando as novas tendências. Parece que a tecnologia muda mais rápido antes da tendência se assentar. Agora tem 3 aspectos que são fundamentais. O primeiro é esse tal do que eu falei do blended, do aprendizado misto. Não dá para ser só online, não dá para ser só presencial, vai ser uma tendência muito grande para o uso de ferramentas online. A segunda coisa é o uso do aparelho móvel, do smartphone, do celular. Tem até uma expressão que é use seu próprio aparelho, bring your own device. Em vez da empresa ficar fornecendo computadores e salas, cada vez mais as pessoas já têm um smartphone. Então, se você às vezes fornecer um acesso Wi-Fi, um acesso sem fio, ou 3G, você consegue no próprio aparelho ter aprendizado e tem muita coisa bacana sendo feita. Nessa área, os aplicativos também estão fazendo sucesso, portanto, também estão revolucionando? Os aplicativos estão também revolucionando. Se eu puder mencionar o TED, que é essa conferência global, que tem uma série de vídeos gratuitos, com legendas em português feitas por voluntários. Ele tem um aplicativo que é assim, você fala, que tema você quer? Quero aprender sobre liderança. Quanto tempo você tem? 7 minutos. Eu vou te listar aqui os vídeos de 7 minutos para você aprender sobre liderança. Então os aplicativos estão revolucionando. E a terceira tendência, que está vinculado a isso que eu acabei de falar, é o uso de vídeo. Efetivamente, o modelo de aprendizado por vídeo, e especialmente vídeo em pequenas pílulas, é algo que veio para ficar. O que é uma pequena pílula para continuar mantendo a atenção da pessoa naquela informação, naquele ensinamento que está sendo apresentado? Para um conteúdo mais complexo, o próprio TED criou um marco que é 18 minutos. Entre 18 e 20 minutos. Agora, a gente tem um conteúdo maior, a gente tem programas que são 2 horas, certificação financeira em banco. A gente faz pílulas de 4 minutos e intercala com outros estímulos. Você pode ter um infográfico, você pode ter 3 páginas de leitura. Leitura não morreu, é bom ler às vezes também. E eu sempre falo, se for ler, em vez de botar numa tela, num PowerPoint, um parágrafo, já faz um jeito gostoso de ler, num artigo até que você imprime. Leitura, filme e mais uma tendência que é o aprendizado adaptativo. O que é esse aprendizado adaptativo? O aprendizado adaptativo é o seguinte, você antes de começar a aprender alguma coisa, como adulto já sabe muito, você faz uma prova para te dizer exatamente o que é que você tem que aprender. Ele cria uma trilha adaptada, customizada à sua própria necessidade. E o que é legal é que os conceitos por trás são os conceitos de análise de dados em grande escala, o tal do Big Data. Então você sabe, pelo o que os outros alunos acertaram e erraram também, o que é um conhecimento necessário para você ir bem. Então isso é uma coisa muito bacana. E tem muita gente boa pesquisando isso.
Você falou do Big Data, isso me remete a uma pergunta que o Rodrigo encaminhou aqui para nós no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, porque ele queria saber como usar Big Data em treinamento. Agora, você está se referindo a usar o Big Data, na realidade, para medir tudo isso? Como é que se usa o Big Data nesse processo? O Big Data, ele tem dois usos muito interessantes. O primeiro imagina que tem um monte de gente fazendo aprendizado online. Eu tento não chamar de learning, porque o e-learning dá a impressão daquele treinamento chato que você precisa apertar a seta. Não é isso. É um treinamento mediado por computador. Pode ser um pouco de vídeo, e pode ser um webinar que você assiste uma outra pessoa. Quem está nos assistindo online está fazendo uma aprendizagem online agora. Eu tenho certeza que está aprendendo muito. Ah, que bom. Obrigado. E imagina que você tá fazendo isso e você está coletando dados. Que dados? Pode ser desde os dados das provas mesmo, você pode fazer pequenas verificações, até a pessoa para depois do quarto curso, ou a pessoa viu 2 vezes tal vídeo, não está claro. Então você começa a perceber o comportamento do consumidor, do aprendiz, a partir desses dados. Então você usa para as duas coisas. A primeira é para melhorar a qualidade do seu própria ação. A gente fala muito de aprendizagem corporativa para liderança, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, a empresa de serviço tem que treinar o tempo todo. Promoção nova de Dia das Mães tem um sem número de profissionais de call centers que precisam saber responder a sua dúvida. E de lojas. Então, esse treinamento de base, ou mesmo um curso técnico numa mina, você tem saúde e segurança, é fundamental. Então, se aqui embaixo eu consigo usar tecnologia para fazer isso, gero muito dado e melhoro a experiência de aprendizagem, eu melhoro a performance. O seu xará aqui, Conrado, quer saber se vocês usam gamificação. A gente usa a gamificação de uma maneira ponderada. A gamificação virou um pouco resultado para tudo. Eu vi outro dia, num congresso, uma tirinha que começava assim: putz, eu tô super mal, me separei, meu filho tá doente, meu gato morreu, eu não sei o que eu faço. E o último quadrinho era gamificação. Então virou meio uma solução para qualquer coisa. A questão é, o treinamento tradicional tá chato e a gente acha que botar uma pitada de gamificação pode melhorar. Não é isso que a gente acredita. A gente acha que gamificação é utilizar os princípios básicos de motivação humana para você fazer o engajamento, quando o treinamento é mais difícil, continuar. Então, gamificação não é só usar jogos, você pode também usar jogos, mas não é só usar jogos, mas são os elementos dos jogos. Quais são esses elementos? Eu aprendo um pouquinho a cada etapa e ele é constante. Eu brinco, PlayStation. Passar de fase significa ganhar um aprendizado. Pô, se eu tiver isso acontecendo, funciona. Em idiomas, a gente gosta de fazer provas porque eu vou melhorando. Então, essa percepção de melhoria é uma coisa importante. Uma segunda coisa importante é você ter um grupo de pessoas trocando informações entre si. Um jogo, poucas vezes é sozinho, muitas vezes ele é em grupo, e quanto mais em grupo, melhor. Um terceiro elemento é ter premiação. E não precisa ser o badge só, que o badge é aquela bolinha que você tem no jogo, né? Ah, você agora, você ganhou o jogo de tênis no jogo e você... Se infantilizar a gamificação, eu acho que ela fica ao contrário, porque fica uma coisa chata e boba. Aí é pior. Mas se a gente usar elementos que ajudem a motivação do aprendizado, aí você tem coisas boas, coisas interessantes para utilizar. Ou seja, em nenhum momento você estava dizendo que não era para se usar a gamificação, mas é para se usar de maneira correta este modelo e não banalizá-lo, como várias outras ferramentas são banalizadas. Perfeito, perfeito. É esse o processo. Exatamente isso. Bom, eu tenho mais uma pergunta do Marcelo Bíscola, que aliás foi o primeiro a mandar a sua pergunta. Eu acabei deixando, infelizmente, para o final do programa aqui, mas o Marcelo vai entender que isso não é nada contra ele, pelo contrário, Marcelo, até porque ele sempre nos acompanha no mundo corporativo, lá pela nossa página no LinkedIn. E o Marcelo quer saber o seguinte: vejo que falta muito conhecimento quando um profissional muda de cargo dentro de uma empresa. Vai ao encontro do que você estava falando. Pergunta para ele, no caso para você, Conrado, se você conhece algum programa no mundo corporativo de mentoria para esse tipo de problema. Conheço, na verdade, bastante. A gente até escreveu sobre um programa, como está publicado, eu vou falar, é da Promon, um programa de mentoria. E o processo era exatamente, não só, como ele falou, não só a mudança vertical, ou seja, a promoção, mas a mudança horizontal também. Às vezes você tem uma área diferente e você precisa de ajuda. A mentoria, e eu sempre brinco, ela pode ser formal ou informal. Formal você tem uma empresa com programa de mentoring, você treina os mentores, você faz a indicação. A informal escolhe alguém. Eu escutei anteontem o presidente do Walmart falando,
da importância na carreira dele de ter escolhido um mentor. Então, escolhe você, cria você o seu programa de mentoria individual. Sempre funciona, 100% das vezes. Quem é o mentor? Quem pode ser o mentor? Alguém que você confia, alguém que você admira, admiração é bom. Necessariamente alguém de dentro da empresa ou não precisa ser de dentro da empresa? Não necessariamente teu chefe, eu diria que em poucos casos deveria ser o teu chefe, que muitas vezes você vai discutir. Teu chefe vai ser um mentor de outras coisas, Naturalmente, né? ele tem que ser o seu mentor, se ele exercer o trabalho dele. Naturalmente. É alguém que você se sinta confortável de fazer. E quando eu falo de criar o seu próprio mentor, o seu próprio programa, tenta estruturar. Cada 2 meses eu almoço com ele, ou eu faço uma ligação, ou eu peço 2 horas dele. Tenta organizar, porque você vai ter maior ganho com isso. Não fica assim, quando eu tô ferrado eu vou lá e ligo. Você, em algum momento da sua carreira, buscou uma mentoria? Em vários deles. Eu sou um empreendedor, né? Eu com 21 anos saí da GV e entrei neste mundo. Então, já no mundo de treinamento corporativo, educação corporativa? Na verdade, antes, quando eu estava na GV, a gente fazia cursos, fazia seminários. O interesse era viajar para o Nordeste, eu tenho que dizer, mas a gente fazia seminários para ganhar algum dinheiro. Deu certo, eu adoro educação, dava aula particular de química orgânica, física e matemática. E em vários momentos, especialmente com as questões societárias, de crescimento de carreira, a gente tem uma empresa muito grande, eu aprendi a ser executivo, hoje eu sou um executivo, não sou só um empreendedor, na raça. Então eu precisava de referência e tive gente muito boa. E hoje você é alvo também de treinamentos, de aulas na área de educação corporativa? Você participa também, já que o aprendizado tem que ser contínuo? Eu falo que eu sou um heavy learner, um aprendiz. Eu busco aprender o tempo todo. Então, hoje, como é que eu faço? Primeiro, eu gosto sempre de lembrar, livro, gente. Livro é uma referência ainda. Depois, na internet, nesses sites Coursera, são cursos de graça, tem um monte de coisa bacana. Eu faço muito congresso fora. E como eu dou aula de liderança, é sempre, e isso não é aquela frase, eu aprendo com os meus alunos, é sempre um aprendizado. Efetivamente, cada encontro com um líder, eu aprendo uma coisa nova. Outro dia, por exemplo, eu fui falar de valores e verifiquei que eu falei que você tinha que vincular a sua agenda aos seus valores. E verifiquei que eu estava indo pouco na escola dos meus filhos, quando eu fui olhar a minha agenda. Então, na interface, eu acabo aprendendo pra caramba. Mas eu aprendo o tempo todo. Você citou aqui coursera.org, que é o link para quem quiser ter acesso a cursos online gratuitos que estão aí à disposição para você na internet. Então, Coursera, coursera.org é o endereço citado aqui muitos pelo deles Conrado. Com legenda. Muitos eles são em inglês, mas muitos deles, dá uma procurada, muitos deles têm legenda também por voluntários. Os que não tiver legenda, você usa também até para reforçar o seu inglês. Combinado? Aprende no inglês, aprende 2 vezes. Conrado, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui, ter nos ajudado a educar corporativamente as pessoas que nos acompanham também, trazendo esse seu conhecimento para nós. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Obrigado pelo convite. Conrado Schillohauer, sócio-diretor da Ferolab, foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Mundo Corporativo. E claro, eu deixo sempre aquele convite ao final do programa, para que você pegue este conhecimento e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você quiser, vai até ao nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, coloque no seu Facebook, jogue no Twitter, enfim, aproveite esse conhecimento e compartilhe com as demais pessoas e certamente nós estaremos ajudando aí a melhorar o conhecimento em torno das questões corporativas. Combinado? Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.